Tudo bom? Vambora, gurizada. Hora da atualização das informações do Internacional. Vem com o Baldaço, os principais assuntos do Inter. Agora começa a loucurada, contratações, busca. Tem muita coisa importante pra gente tratar aqui. Vem com o Baldaço, vem comigo que agora nós vamos tratar das principais coisas do Internacional. A reunião dos principais assuntos do Inter. Os 5 principais pontos do Inter do dia. Chegou a hora mundialmente conhecida como Top 5. Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta. Vamos lá então, gurizada. Primeiro recado pra você. Tu te apertou de grana, em determinado momento tu tirou um empréstimo bancário. Aí tu tirou um valor, parcelou o valor, obviamente, e descobriu que dobrou o valor que tu tirou, às vezes até mais. E aí tu não tá conseguindo pagar as parcelas, tu acha os juros abusivos e é hora de rever isso. Tu vai ver isso com juros zero. Tá aqui na tela o WhatsApp. Manda o WhatsApp pra eles. Eles vão rever isso contigo, tá bom? Tem gente que tirou 100, esse caso aconteceu, tirou 100 mil de empréstimo, virou 190 em pouco tempo, e aí quitou por 19 mil. Vou fazer uma negociação, juros zero vai conduzir isso pra ti, manda o WhatsApp pra eles agora, tá legal? Vamos lá, gurizada, primeiro assunto, tomei uma porrada do Depena nas redes sociais. Eu quero explicar pra vocês. Daqui a pouco o Lucas Weber, inclusive, vai trazer ontem a manifestação do Depena indignado com listas que não apresentam jogadores do Internacional. Mas começaram a aparecer algumas listas da Sport TV, Footstats, com alguns jogadores do Internacional. E o Depena começa a aparecer. Porque os números do Depena na temporada são maravilhosos. O Depena é um grande jogador, cansei de dizer aqui que é um dos melhores, mais importantes jogadores do Internacional. Mas lá no começo, nos primeiros jogos do Depena, vocês lembram, ele foi muito mal. E eu torci o nariz, né? E eu cheguei a fazer algumas declarações. Foi uma época que o Patrick tinha ido para o São Paulo e o Patrick estava tri bem no São Paulo. Aí, em determinado momento, eu disse isso aqui, ó. E o Patrick, que fez uma puta de uma partida hoje pelo São Paulo, e nós com o Depena aqui. O Patrick tri bem no São Paulo e nós aqui com o Depena, né? Essa frase, quando o Depena começou a ir bem, todo mundo começou a usar contra mim. Normal, é do jogo. E o Depena ficou magoado. Tanto que agora ele apareceu nas seleções. Olha o tweet dele de hoje à tarde. E nós aqui. Boa, Depena. Boa, Depena. Não tem problema nenhum, gurizada. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou um colorado, eu sou um torcedor. Eu vou ter esporros quando alguém vai mal, tal. Vou fazer isso, vou errar, vou acertar. Não tem problema nenhum. E eu acho maravilhoso que seja assim, porque o cara foi lá e me deu uma resposta dentro do campo. É assim que tem que ser. Já falei pra você, jogador, não gostar de mim, pra mim não faz diferença, porque eu sou um cara crítico. É difícil. Quem apanha nunca esquece, né? Por mais que eu tenha falado tri bem do Depena 500 mil vezes e adoro o Depena, e sou um defensor do Depena, lá no começo eu não era, né? E eu fiz esse tipo de declaração, o cara ficou bravo comigo, tá magoado comigo até hoje, me deu uma resposta. É do jogo, velho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, me deem resposta no campo, me xinguem, pode fazer o que vocês quiserem. Primeiro que isso mostra o tamanho do baldacinho, né? Se vocês estão preocupados com o que eu falo. E segundo que dando resposta, pode xingar, tem problema. O que a gente quer aqui é o bem do Internacional e o Depena está fazendo muito bem pro Inter porque é um grande jogador. Segundo ponto, o Tyson emocionou a todos nós com a sua manifestação depois do jogo de ontem para a TV, com o filhinho no colo, emocionado, chorando, o amor que tem pelo Internacional. E dizendo que não sabe se vai ficar. O Tyson que é um grande colorado e que tem o seu contrato terminando em abril do ano que vem. Eu vou dar uma informação para vocês de qual é o contexto dentro do Beira-Rio hoje, pensamento dentro do Beira-Rio. Primeiro que aquela ideia de rescindir com o Tyson não existe mais. Tem sondagens pelo Tyson, até de dentro do Brasil, até do Cruzeiro. Acho que ele não sai. Abril, o contrato dele termina no final do Gauchão. E já se fala dentro do Beira-Rio de estender o contrato dele até o final do ano que vem. Pela representatividade dele, por ser um vencedor, pelo ano que vem ser um ano que a gente vai buscar títulos importantes. Então é possível que se estenda o contrato do Tyson e que se trate isso em seguida, agora no final do ano, inclusive. Terceiro assunto, o zum, né? Zum. E acaba assustando algumas pessoas, tem muita gente me perguntando isso e eu quero falar sobre isso com vocês. Não que eu tenha informação, mas eu tenho sentimento. Do que eu tô falando? Mano Menezes ser o substituto de Tite na seleção brasileira quando o Tite sair depois da Copa. Vamos fazer uma reflexão aqui. Como é que a CBF escolhe treinador da seleção através dos tempos? São 2 critérios. Primeiro, inventar um nome, Falcão, Dunga, que nem tinha um currículo de treinador e tal, ou contratar alguém que esteja muito bem no momento. E o Mano está muito bem no momento, como o Dorival Júnior do Flamengo também. O Mano poderia ser prioridade, mas eu acho que não é porque
ele já foi técnico da seleção brasileira. E o Mano não conseguiu conduzir uma grande sequência como técnico da seleção. E teria ranço. E a CBF não contrata treinador, né, com possibilidade de ranço, ela quer agradar todo mundo e tal. Então eu não me preocuparia. Eu acho que o Mano não vai ser convocado para ser técnico da seleção brasileira. Mais um assunto. Sobre méritos da direção. Eu sou um crítico da direção do Internacional, vocês sabem disso. Mas eu não sou injusto. Eu elogio quando tem que elogiar. E a direção do Inter neste ano, embora seja um ano que nós não ganhamos nada e fizemos alguns vexames, a direção passou a ter alguns méritos importantes. E eu vejo muita gente identificar como o maior mérito da direção o Mano Menezes. De fato, o Mano Menezes é o grande nome do Inter na temporada, mas esse não é um grande mérito da direção. Porque o nome do Mano Menezes se impôs. A direção foi obrigada a trazer um técnico brasileiro experiente porque nós, torcedores, exigimos. O grande mérito da direção foi a janela do começo do ano. O Inter fez a melhor janela do futebol brasileiro. Uma coisa é tu contratar o Everton, Cebolinha e o Vidal. Basta tu ter dinheiro que eu e tu ia escolher esses dois jogadores. A outra coisa é descobrir jogadores no mercado. Descobrir o Depena, né, que todos nós desconfiávamos, inclusive o Baldassim, que tomou uma porrada do Depena hoje. Wanderson, Pedro Henrique, Alemão. A gente não sabia quem eram esses caras, né? E eles vieram e transformaram o time do Internacional num grande time, jogando muita bola. Então o grande mérito da direção foi a janela do começo do ano. E agora, o Lucas Weber tratando dessa questão de seleções e os jogadores do Inter ficando bravos, né? Repórter SOS Multas, eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Tu não sabe se vai ter carteira, se vai perder carteira, se vai ter carteira suspensa, se vai ficar sem dirigir. Imagina que desespero. Calma, respira. Vamos resolver isso? Manda um WhatsApp para SOS Multas. Esse número que está na tela aqui, ele é fixo e ele é o WhatsApp também. Manda o WhatsApp, a SOS Multas vai pegar o número da tua carteira de motorista, vai analisar, vai te dizer qual é o pepino, qual o tamanho do teu problema e qual é a melhor forma de resolver. Faz isso agora nesse WhatsApp que tá aqui, tá bom? Lucas Weber. Boa tarde, Baldasso. E as seleções do Campeonato Brasileiro incomodaram os jogadores do Internacional. Ontem, na Zona Mista, alguns jogadores comentaram sobre a falta de jogadores do Inter nas listas. As duas principais são a do Brasileirão, que teve o Everton do Palmeiras no gol, uma linha defensiva toda do Palmeiras com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio-campo, André do Fluminense, João Gomes do Flamengo. Mais à frente, Gustavo Scarpa do Palmeiras e Arrascaeta do Flamengo. E no ataque, Cano do Fluminense e Pedro Raul do Goiás. Teve o técnico Abel Ferreira. Já a bola de prata, que é uma lista feita de rodada a rodada pela ESPN, teve no gol Cássio, a linha de defesa a mesma, com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, todos do Palmeiras. No meio-campo, uma mudança, André e Zé Rafael do Palmeiras. Lá na frente, Arrascaeta e Scarpa. E no ataque, outra mudança, Dudu do Palmeiras, junto com o Cano do Fluminense. Também ganhou o Abel Ferreira como o melhor técnico. Os jogadores do Inter comentaram sobre essas listas. Primeiro, o Pedro Henrique, que valorizou a vitória contra o Palmeiras e deu uma leve ironizada. Vamos ouvi-lo. Seleção do campeonato, né, que falavam que vão entrar um pouco na brincadeira, já que nos esqueceram um pouco nessas seleções. Isso é o de menos, porque nós sabemos o nosso valor. A gente sabe o quanto trabalhou para isso acontecer. Nada nos caiu do céu. Só coroou com o nosso torcedor hoje uma bela vitória. Estamos muito felizes. Quem também comentou sobre o fato foi Carlos Depena, que inclusive falou sobre conhecer o sistema. Vamos ouvi-lo. Acho que eu conozco quando cheguei aqui como funciona um pouco o sistema, mas acho que aqui não se respeitou muito o nosso time. E eu não estou falando contra ninguém, mas acho pouco sério não ter nenhum jogador de Inter na seleção do campeonato, porque a gente fez muito por terminar na segunda colocação. Jogamos um bom futebol, fuimos o melhor mandante da competência, terminamos ganando contra o campeão aqui em nosso estádio de 3-0. E eu conozco já como já tenho pouco tempo aqui no Brasil, mas sei como funciona. Mas como falei, falo com respeito, não é contra ninguém, mas acho pouco sério que o Inter não tenha nenhum jogador na seleção do campeonato, porque aqui tem muito cara que fez o melhor para merecer estar aí, mas como coletivo fizemos muito para merecer estar aí. E uma vez mais, acho pouco sério e que não se respeitou o trabalho que nós fizemos no ano. Quando a gente estava no segundo lugar, se falava a distância entre Palmeiras e Flamengo, e isso é um desrespeito para este time.
e acho que tem que começar a respeitar mais o Inter, e estou falando aqui a lo que viene para adelante, tá bom? Tá aí a palavra de Carlos de Pena, o Internacional que não teve nenhum representante na lista masculina, mas que teve 2 representantes na lista feminina do Bola de Prata. Bruna Benítez, zagueira, e também a meia Duda Sampaio. Já na lista do Brasileirão feminino, outra zagueira do Inter estava lá, a Sorriso, e a Duda Sampaio, além de estar na seleção, foi eleita a craque da competição. Com as informações do Inter, Lucas Weber.